iniciar. Boa tarde a todos. A gente vai começar esse ciclo que, na verdade, é o primeiro de uma série, né? A ideia é a gente ter ainda mais outros dois. A gente começa esse primeiro chamado Pratas da Casa, em que a ideia era convidar, na verdade, é fazer um pouco uma conversa sobre o Propar, né, basicamente. Hoje, principalmente, através dessa conversa com o Comas, que é digamos, é a atividade com um formato um pouco diferente, né? Com o Comas a gente vai ter um formato um pouco mais de uma entrevista, digamos assim, uma conversa, em que basicamente a gente vai falar da trajetória do Comas e junto com a trajetória do Comas, de alguma maneira em paralelo, essa trajetória é a própria trajetória do Propar. E depois temos a palestra amanhã da Cláudia Cabral, amanhã é realmente uma palestra, as próximas que virão, da Cláudia, da Ruth, e a gente fecha esse primeiro ciclo chamado Pratas da Casa com a palestra do Fernando Dias, né? A Ruth e o Fernando são egressos do Propar, talvez alguns de vocês não saibam disso. Também é importante frisar que essa atividade ela se volta, ou ela está voltada inicialmente para os nossos alunos, né? Alguns deles não têm clara essa trajetória do Propar, que eu acho que é bastante importante e é necessário que os alunos conheçam isso. Então, a Ruth e o Fernando fizeram seus doutorados aqui em Porto Alegre. Isso, né, é um egresso internacional e uma egressa nacional, os dois personagens bastante conhecidos da arquitetura, né, e com bastante destaque na arquitetura. E a Cláudia é mais prata da casa ainda, digamos, né, professora do Propar, foi coordenadora do Propar em 2 gestões. Então, a ideia é a gente hoje ter esse formato um pouco mais, talvez, expedito, né? de uma conversa um pouco mais relax, digamos assim, e a partir de amanhã, então, as palestras mais, digamos, formais, como a gente conhece, no formato mais de palestras, né? Então, até um pouco, né, para amparar esse assunto e essa conversa, eu até também acho importante iniciar isso explicando um pouquinho como é que surgiu esse assunto, né? A gente está dando aula no Propar já desde uns 6 semanas atrás, por aí. Independente da graduação, o Propar está tendo aula, que foi uma iniciativa que eu acho que foi legal, assim, da gente ter começado a dar aula, de receber os alunos que estavam ingressando. E eu pediria um pouco de desculpas para vocês, porque, na verdade, também a gente está se ambientando nesse assunto, né? Tem coisas que a gente ainda não sabe fazer exatamente. Essa plataforma é uma plataforma que tem um limite, então, por isso, a gente acabou soltando o link um pouco depois, enfim, quem se inscreveu já tinha o link um pouco antes. Aquelas confusões que eu acho que são perdoáveis, em função, digamos, da novidade, né, desse formato. Então, eu pediria desculpas a vocês. E estamos fazendo na plataforma Zoom, porque é a plataforma que, pelo menos, a gente tem melhor conexão, assim, comprovada até esse momento. Então, como eu disse, eu acho que, eu não sei se carece de maiores apresentações, ou mesmo ao longo dessa conversa, eu imagino que a gente vai tratar um pouco disso também, né? Dá oi, Comas, para a gente. Oi, Marta. Eu tomei a liberdade de fazer um PPTzinho ridículo aqui, mas só para organizar assim, do que trataremos, que eu acho que pode... e tem algumas pérolas que eu acho que podem ser divertidas. Espera aí. Vou fazer isso em 2 segundos.
Bom, então, só repetindo, esse é o ciclo que teremos agora, né? Que hoje iniciamos com essa entrevista com o Comas. Depois, não está confirmado isso o início, no dia 14 ou no dia 28 de agosto, a gente vai ter um segundo ciclo que se chama Visitante Frequente, tipo programa Smiles, assim, dos nossos amigos próximos que costumam frequentar o Propar. Muitos deles fazem parte até mesmo da bibliografia de vocês. A Ana Maluenda estava nesse ano num projeto, mas de maneira um pouco estranha, fazendo parte do projeto Print, em que ela é a nossa professora visitante. Visitou no primeiro momento, depois teve que sair corrida daqui em função da pandemia e voltará, a princípio, mais próximo do final do ano. O Horácio, acho que é um personagem também bastante conhecido de vocês, o Montaneri, a Mônica Bertolino. Depois vai ter um terceiro ciclo ainda, em outubro, com esse perfil, que eu acho que também é uma questão que deve fazer parte da nossa conversa, que é que o Propar sempre, além de professores que têm um perfil mais teórico, digamos assim, geralmente os nossos eventos costumam equilibrar isso, né? De pessoas com atividade mais crítica, mais bibliográfica, digamos assim, e as pessoas com um perfil mais de projeto. Depois, nessa coisa que eu disse, que espera um pouquinho como que é, porque eu estou compartilhando isso. Entrou uma coisa aqui na minha tela do Facebook que eu não consigo tirar. Tá, tudo bem, segue. Torcemos por ti. Mas, enfim, a ideia é que essa conversa fique mais ou menos tripartida nessas três fases dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, em que aconteceram coisas que são bastante importantes e que tiveram uma relevância muito grande, a começar pela fase em que o Propar era conhecido como Proparzinho, né? Achei divertida essa foto aqui, porque são momentos desse Proparzinho, com personagens da história, inclusive o Fernando Dessa aqui também, como um jovem. Aqui o Comas, né? Também ainda nos anos 80. Acho que ele vai, ao longo dessa conversa, explicar um pouquinho melhor isso, mas eu achei interessante já mostrar essas imagens, que são momentos, tanto que de alguma forma organizam a carreira do Comas, e eu acho que organizam também o Propar. Aqui a gente vê o professor Rogério, o Alfonso Corona Martínez e o Silvio Abreu, né, em versões outras, avatares, quase essas alturas do campeonato. E depois o livro do Alfonso, que também marca esse segundo momento dos anos 90, quando o Propar já é mestrado, né, estrito sensu. E, finalmente, acho que talvez o final, de alguma maneira, dessa trajetória desses anos, agora para os episódios mais recentes, que é a exposição do MoMA, que teve a curadoria do Comas, entre outros, né? O Pancho Lerner e o Barry Bergdahl. E talvez um momento de revisão um pouco desse assunto todo, que eu acho que no final das contas trata o Propar, que é a elaboração de um livro que o Comas está fazendo a partir da sua tese, obviamente com muitas coisas já revisadas, né, em relação ao assunto. Então eu vou interromper agora isso aqui. Comas, te passo a bola. Tá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Marta e ao Propar a oportunidade de ser o cobaia desta série, dessas pratas da casa, né? Agradecer o convite. E, para começar a falar sobre o Propar foi fundado em 1980, mas, na verdade, vamos dizer, eu não sou o fundador número 1, né? Eu acho que vale a pena, vamos dizer, mencionar alguma coisa a respeito do final da década de 70. Eu estava nos Estados Unidos fazendo mestrado na Universidade da Pensilvânia. Eu fui fazer um programa de desenho urbano e fui fazer um programa de desenho urbano com um objetivo bastante focado,
que era, eu queria saber se a minha antipatia por Brasília, entende, e pela arquitetura moderna brasileira, de uma maneira geral, tinham algum fundamento, alguma razão de ser, ou se eu estava completamente enganado. Então, eu voltei, e nesse meio tempo eu tinha feito também um concurso para a faculdade. Quando eu voltei em 77 e assumi a faculdade, o Bino, Newton Bino, que era então o diretor da faculdade, e o Roberto Pi Gomes da Silveira, que era o coordenador da comissão de carreira, me procuraram para ver se eu queria me sondar a respeito da possibilidade de se juntar a eles na ideia do lançamento da pós-graduação em arquitetura aqui na faculdade, e isso significaria abrir uma outra frente em paralelo e em contraposição à trajetória do Procur, que era já um curso mais antigo. Eu acho que a gente devia lembrar que, nesse momento, o único curso de pós-graduação que existia, em arquitetura que existia funcionando no país era o da USP, e havia, de uma maneira geral, uma tremenda má vontade entre as faculdades de arquitetura e entre os arquitetos a respeito da ideia de se lançar, vamos dizer, de ingressar dentro de uma estrutura de promoção universitária. Quer dizer, a ideia básica naquele momento era: a arquitetura não se ensina, a arquitetura cai do céu, é o espírito, tal. Mas o problema é que eu fui fazer umas pequenas investigações e eu cheguei à conclusão muito rápida que o único lugar onde consegui dinheiro em termos de financiar alguma forma de dinamização da escola em termos de contato e intercâmbio com outras praças era via a pós-graduação. E talvez eu devesse contar uma outra coisa de começo. Eu tinha voltado dos Estados Unidos para cá e tinha, obviamente, por questões pessoais, resolvido: bom, Porto Alegre vai ser o meu lugar. Mas já que eu não posso, entende, vamos dizer, estar no mundo, eu quero que o mundo venha a Porto Alegre. E, na verdade, uma ideia bem inicial e que começou a se tomar corpo com o convite do Bino e do Pi era usar a pós-graduação como plataforma para, num primeiro momento, de estabelecer, tomar partido da situação geopolítica de Porto Alegre. Porto Alegre, vamos dizer, em relação a Rio e São Paulo, era totalmente margem, mas Porto Alegre, em termos de Mercosul, não. E, na verdade, vamos dizer, havia uma discussão interessante de arquitetura. Eu sabia que existia uma discussão interessante sobre arquitetura em termos de Buenos Aires, em termos de Santiago do Chile. Então, vamos dizer, eu aceitei, digamos, a aliança. O Obino era uma figura interessante. O Obino também era participante do CEAL, que era o conselho, que era, eu não sei se vou saber certo, Educação e Arquitetura em Urbanismo, comissão de ensino de arquitetura e de urbanismo da CAPES. E o Bino estava realmente, vamos dizer, disposto, a apoiar o mais possível esse intento de pós-graduação, não só em Porto Alegre, mas, vamos dizer, Brasil inteiro. Então, foi curioso, porque eles, para dar força à pós-graduação, eles trouxeram a Lúcia, um casal argentino que estava até então estudando na USP, que eram a Lúcia e o Juan Mascaró, entende, que viriam para, tratar da questão de habitabilidade, e eu ajudei a montar, na verdade, a primeira organização do Propar, na verdade, da Minha Lavra, com essa ideia de que o nosso foco devia ser o projeto de arquitetura e que a gente estaria dividido, vamos dizer, numa área
que teria como concentração teoria, história e crítica, e entendendo teoria, história e crítica também como projeto. Né? Quer dizer, a ideia não era simplesmente uma ideia de voltar para o passado, mas de encontrar no passado munição para um entendimento e para a ação sobre o presente. E, de outro lado, entende a ideia de compor com uma área de concentração em tecnologia da arquitetura que, claro, vamos dizer, era capenga, vamos dizer que tinha uma situação forte do ponto de vista de habitabilidade e de economia da construção, que era o material do Juan, né? Mas vamos dizer que entrava um pouco deficiente em termos de estrutura, etc, etc. Bom, mas é aquela história, vamos dizer, nessa altura, vamos dizer, todo o trio era completamente pragmático, entende? O que se pode fazer, se faz e se faz. E, de fato, eu acho que nós agitamos bastante, entende, através do Propar a década, né? Eu acho que se estabeleceu de cara um entendimento com pessoas mais do que com instituições em Buenos Aires e no Chile. A Marta mostrou aí para vocês, em termos de fotografia, o Alfonso Coronas, que foi uma pessoa fundamental em termos vamos dizer, da contribuição teórica, da eficácia, da argúcia, né, nesse primeiro tempos. Com o Fernando veio, com o Alfonso veio o Fernando Dias, né, que a Marta também citou aí como os nossos egressos ilustres mais tarde, né? E no Chile eu fui lá bater na porta do escritório do Fernando Pérez, que me tinha recém-chegado de Barcelona e que era muito interessante. Eu bati a porta e disse: eu sou fulano, tal, você quer vir dar aulas em Porto Alegre? Ele ficou meio boquiaberto, mas aceitou e, na verdade, vamos dizer, com ele, com outro chileno, Rodrigo Pérez Dias, entende? Enfim, foi costurado, no final de contas, um intercâmbio que se solidificou e que persiste, vamos dizer, até hoje, com o ingresso de pessoas novas na corrente, como é o caso do Horácio, nosso parceiro agora já veterano. Então, de um lado teve essa linha, e esta linha funcionava como? Funcionava como nós fizemos cursos de especialização, ou seja, de pós-graduação lato sensu, e eram 3 cursos fundamentais que se repetiram durante a década, né? Um curso, vamos dizer, era o inicial, que era o curso de habitação, a habitação popular como pretexto, vamos dizer, para discutir não só as questões de projeto afetos à habitação popular, mas também a questão da morfologia urbana, da inserção da habitação dentro da forma da cidade. Isso era um primeiro braço, vamos dizer assim, de ação. Depois, em termos de curso formal, estava o curso de habitabilidade, que estava a cargo dos Mascaró, e um pouco depois um segundo curso que também se repetiu bastante, que foram o curso sobre pensamento arquitetônico moderno e contemporâneo. Tá? Então, nós tínhamos, vamos dizer, relações com pessoas, vamos dizer, dentro de instituições como eram, no caso, a Universidade de Belgrano e a PUC, a Católica do Chile, mas também, entende, vamos dizer, tínhamos relações com arquitetos praticantes, né? Muito particularmente, vamos dizer, em termos do Chile, com a turma do Henrique Brown, que foi um dos professores do curso, né? Em resumo, vamos dizer, a gente se divertia bastante. Nesse meio tempo, acontecem essas curiosas. Bom, a gente começou uma quarta área de atividade, que eram os encontros sobre ensino de projeto. Para dar uma ideia de vocês, para dar uma ideia, como dentro daquela década perdida, porque todas essas, o panorama era o seguinte: não é que eu quisesse
ser professor de teoria e história, coisa que eu nunca fui, eu sempre fui professor de projeto. Eu queria era projetar, mas as condições da década de 80 em relação à questão de projeto para a geração como a minha, vamos dizer, que entrou, vamos dizer, estava atingindo maturidade profissional nessa época, eram absolutamente nulas. Não, realmente não restava uma saída honrosa, senão a discussão, senão a reflexão. Né? Então, os encontros sobre ensino de projeto arquitetônico, quer dizer, a ideia em ensino de projeto, na verdade, de novo, era um guarda-chuva para discutir arquitetura em geral. E para dar uma ideia, naquele tempo que não existia a internet, que não existia a Zoom, que não existia nada, entende? Que existia mimeógrafo ainda, né? E telefone. O nosso primeiro congresso, que a Martinha mostrou aí o cartaz, pegou 400 pessoas vindas do Brasil inteiro. Quer dizer que, de fato, vamos dizer, havia uma lacuna naquele momento, havia uma espécie de sede, eu diria, em termos de conversar e discutir arquitetura. Então, o Propar, nesse sentido, então, ele foi bastante pioneiro. O outro evento da época, dois outros eventos da época devem ser lembrados. De um lado, vamos dizer, o que o Benami, que depois voltou para Porto Alegre, fez em Brasília, que foram os seminários de desenho urbano, que chegaram a haver duas a três edições, né? E o impacto que foi, em 85, a história do... E o IAB, que é aqui com a Bela Maroco, né, fez algumas também coisas interessantes, entre as quais um evento para o qual foram convidados o Rogério Salmona da Colômbia, que veio pela primeira vez, a Ruth, né, que eu acho que conheci nessa ocasião. E, na verdade, uma das coisas que o Propar, e eu com o Propar, vamos dizer, sempre insistiu em fazer contra a pressão de todo mundo era evitar a polêmica, vamos dizer, jornalística da época, que era modernismo e pós-modernismo. Nós dizíamos exatamente o seguinte: não, nós não somos pós-modernos, nós estamos tentando entender o moderno. Né? Eu acho que essa foi talvez, vamos dizer, a tônica importante da década de 80. E eu diria que essa tônica, vamos dizer, começou a dar frutos lá nos últimos anos da década de 80, vamos dizer, tem entre coisas importantes aí já no âmbito até latino-americano, mas com a participação do Hugo Segawa, da Ruth, e minha, vamos dizer, os encontros de arquitetura latino-americana, os seminários de arquitetura latino-americana, o SAL, tá? E do qual, vamos dizer, pertence, acho que uma das... A foto aquela que eu estou com o blusão de pendurado é da Colômbia, do sol que houve lá em Manizales, né? E estou falando do sol e a outra, vamos dizer, foi um outro ponto importante, vamos dizer, teve como detonador em 87 as comemorações ou as celebrações à volta da figura do Le Corbusier. Dentre elas está essa edição especial da revista Projeto, que é um dos meus primeiros longos artigos e que coincide com a publicação de outro livro que marcou época, que são Le Corbusier e a correspondência do Le Corbusier e o Brasil, que é um livro da Margarete Pereira com a Cecília Rodrigues dos Santos, o Vasco Caldeira e o Romão Pereira da Silva. Nós fizemos aí, o Propar fez um encontro aqui, fizemos um encontro no próprio Ministério da Educação lá também, e uma edição final em termos de Santiago, que deu origem a um outro livro, que é um livro-chave em termos de testemunho do período, que é o Le Corbusier e a Sudamérica, que foi editado pelo Fernando
Pérez, né? Então, esse foi o momento, vamos dizer, eu só queria ainda acrescentar ainda essas memórias, essas reminiscências dos 80. Um outro ponto importante que foi em 83, eu disse que uma das questões fundamentais para a gente, para começar, foi a questão, vamos dizer, da habitação econômica, foi a questão enfim, vamos dizer, dos conjuntos habitacionais, né, no Brasil. Isso eu abordei tanto em termos, vamos dizer, de tema de ateliê, quanto em termos de visita crítica. E em 83 houve um outro concurso importante, que foi o concurso Brasilite, um concurso promovido pela Brasilite para alunos, né? Para alunos e nesse caso o Propar Empreende compareceu como assessor em termos de 3 equipes. De um lado, a equipe da Marta e da Andréia, a equipe do Valério Kutz com o Tarso Carneiro e o Theo Medic, e a equipe do Glênio com a Valéria Damasceno Ferreira, e a gente fez um bonito, em certo, muito grande, no sentido de que as 2 equipes tiveram menção e outra foi o segundo lugar, mas, por outro lado, fomos absolutamente esbulhados, porque o primeiro lugar representava exatamente tudo aquilo que nós estávamos contra. Nós estávamos dizendo que o problema não era conjunto habitacional, era projeto de bairro e projeto de condomínio, e, na verdade, o júri premiou uma reedição nada de melhorada do que era, vamos dizer, a prática habitual nessa área. Então, como vê, a gente se movimentou bastante e enfrentando-se, por outro lado, vamos dizer, eu estou contando isso em termos de realizações, de logo de ganho. A verdade é que a gente foi bastante atacado, né? Foi bastante, houveram enfim, campanhas bastante viciosas em relação ao Propar. E, de certa maneira, vamos dizer, a própria demora, não é, da reitoria em nos conceder a mudança do lato sensu para o estrito sensu, né, para um mestrado, que só ocorreu em 10 anos, ou seja, nós tivemos uma década de atividade reconhecida, digamos, nacional e internacionalmente, e aqui sem poder, na verdade, seguir adiante. Mas é isso aí. Como tu estava falando basicamente em relação, acho que a primeira década, né? Essa digamos, de surgimento do Propar, e que, de alguma maneira, esse assunto do Propar tem um discurso um pouco diferente, ou bastante diferente dos... Era basicamente o discurso da USP, né? Naquele momento que tinha o pós, e o do Propar, que tinha um discurso, como tu mesmo dissesse, diferente, né? E que eu acho que essa crítica que tu falou que a gente teve no projeto da Clefa, ela também era uma crítica que acontecia, digamos, o projeto da Clefa é um projeto latino-americano, né? É no âmbito latino-americano, mas isso acontecia bastante no Brasil também, né? Essa crítica em relação ao Propar, ou pelo menos um certo estranhamento assim desse enfoque, que era um enfoque, como tu também disseste, em relação mais especificamente em olhar os projetos, né? E tentar pensar um pouco nos projetos com uma cabeça de arquiteto e não com a cabeça do historiador. Né? Deixa eu aproveitar esse gancho aí, essa ideia assim, do olhar o projeto. Né? Bom, como o formato é entrevista, obviamente, vamos dizer, eu não preparei nada de antemão, estou falando de improviso, então, portanto, vamos dizer, eu vou voltar aos 80, porque, no fundo, a década de 80 é absolutamente fundamental, Marta, se a gente quiser entender o resto que se passa. Olhar o projeto era uma coisa, vamos dizer, básica para mim, e era uma coisa básica em termos, vamos dizer assim, de um projeto
de programa de pós-graduação. Tá? Mas era também, vamos dizer, era uma coisa básica em termos de, entende, ensinar e aprender projeto. Tá? Então, vamos dizer, eu estava falando em críticas, né? Quer dizer, eu voltei. Na verdade, nos Estados Unidos eu não falei a respeito, vamos dizer assim, da minha lição americana. Né? Eu tinha dito para vocês que tinha ido aos Estados Unidos em parte porque eu queria saber se os meus preconceitos, entende, em termos de Brasília e da arquitetura moderna brasileira em geral, vamos dizer, eram bem fundados. E por que eu estou chamando de preconceito? Preconceito tem muito a ver, é uma história que quem me conhece já deve ter ouvido milhões de vezes, mas tem que ver muito com essa posição geográfica muito particular do Rio Grande do Sul, né, que é margem em relação a São Paulo e a Rio de Janeiro, né, mas que, por outro lado, se tu vê em termos de Cone Sul, ele é intermediário. Né? Bom, eu não sou porto-alegrense, eu sou santanense, quer dizer, eu nasci na fronteira, numa cidade, né, assim, coladinha, né, só atravessar a rua com a cidade uruguaia de Rivera. Então, vamos dizer o seguinte, naquele momento, nos anos 50, minha infância, né, a Argentina e o Uruguai tinham um peso polarizador sobre a fronteira gaúcha muito maior que Porto Alegre, São Paulo ou Rio. Mesmo embora, vamos dizer, todo mundo viesse aqui para estudar, fazer faculdade e tudo mais, né? Na verdade, vamos dizer assim, a minha noção de metrópole era Buenos Aires. E a minha noção de metrópole em Buenos Aires, vamos dizer assim, tinha por quê? Por que eu chamo Buenos Aires uma metrópole? Bom, porque ela era uma metrópole independente de qual era o aspecto físico de qual ela se revestia. Né? Então, eu nunca me colou muito bem essa ideia, quer dizer, ou melhor dito, eu fiquei já por um acidente geográfico, vamos dizer assim, né? Eu tinha uma certa sensibilidade para a distinção entre o que é moderno no sentido de contemporâneo do seu tempo e o que é moderno em termos de forma que eventualmente pretenda significar o seu tempo, certo? Então, na verdade, vamos dizer, sim, entende? Buenos Aires é uma cidade do século XIX, sob certos aspectos. Sim, porque o grosso da cidade é do século XIX. Mas, para mim, era a modernidade. Tá? E a visão que a gente tinha de arquitetura moderna e de urbanismo moderno, entende? No meu curso, na faculdade, era a pior possível. Ela se fazia assim. Aliás, diga-se de passagem, quem estava com a razão, ou a única pessoa que, nos meus 5 anos de faculdade, chegou perto de dar uma resposta válida nesse sentido, foi a Enilda Ribeiro, que era uma professora de projeto, no primeiro ano, né? E a Enilda, lá pelas tantas vezes, não, mas a arquitetura moderna é muito simples. É a simetria, entende? Um laguinho d'água, né? Um espelhinho d'água e um brisezinho. Ponto. Entende? Quer dizer, ela tinha uma fórmula consequente. O resto era um desastre total e absoluto. Na verdade, a experiência em Penn, entende, me serviu realmente, vamos dizer, para, né, entender, para ler, particularmente Connie Rowe, que foi uma influência, entende, fundamental, e o cara me destapou a visão, né, destapou a venda, né, e pela primeira vez eu comecei a entender os raciocínios, entende, que estavam por trás do movimento. E também pela primeira vez eu comecei a entender, vamos dizer, a riqueza do movimento e as contradições, entende, que haviam entre olhar o projeto e examinar o projeto, né, de cabo a colocar ele como objeto de cultura, mas dentro de um marco disciplinar, e o de ter frases, entende, lapidares que supostamente encerravam o assunto e não diziam nada. Então, olhar o projeto, entende, foi chave em termos desses 2 anos americanos para criar, entende, para consolidar, digamos, uma predisposição
e uma atitude, vamos dizer, de interesse, não só de interesse, vamos dizer, a respeito do porquê, olhar o projeto e tentar entender o porquê que o projeto é assim como é, né? Então, isso foi uma coisa que, por exemplo, em Porto Alegre, eu voltei, me deram a coordenação de um ateliê, aí eu queria fazer, estava interessado na questão da habitação econômica, como eu digo, me parece uma palavra, uma qualificação bem mais interessante do que habitação de interesse social, porque econômica, no sentido de relação entre custo e benefício, até qualquer habitação tem que ser, não é só do pobre. Só que eu incorri, então, no mau passo de pegar os alunos e a gente ir junto visitar conjuntos habitacionais. E eu recebi uma série de advertências dizendo que o que eu estava fazendo era muito perigoso, né? E também era perigoso também quando, por uma desses acidentes, houve um concurso para o departamento de arquitetura, né? E por um desses acidentes da vida eu acabei ficando de coordenador dessa seleção, não era concurso, era uma seleção, porque era férias, ninguém queria ficar, ninguém dos grandes queria ficar por aqui. E aí eu fiz uma coisa também igualmente perigosa. Eu disse, bom, isso aqui é um concurso de projeto, é um concurso para o departamento, para a disciplina de prática de projetos. Então é o seguinte, eu acho que a prova tem que ser examinar por escrito um projeto, né? Vamos pegar um trabalho de diplomação, né, e vamos dar para os concorrentes, entende, fazer uma análise por escrito. Foi meio chocante, entende? Vamos dizer, mas a lógica era inescapável. Foi fantástico porque havia assim, muita gente de currículo grande que fez essa prova, né? Isso como era que ano? Tu lembra disso? Isso era por volta de 83, 84. Que foi o Entende? concurso que entraram o Galvão, o Foi, Rufino, foi essa exatamente. turma. Era uma turma recém. Leônidas. Leônidas. Leônidas entrou aí? Não. Ele entrou. Não, Leônidas não entrou aí. Leônidas entrou depois. Mas vamos dizer que houve gente que vamos processar, tal. Aí eu mandei o recado. Me processem e eu publico as provas. Eu tenho todas as provas comigo. E o problema era o seguinte, era muita gente boa, vamos dizer assim, que enchia 4 páginas, das quais o primeiro parágrafo era sobre o projeto do aluno e o resto eram abobrinhas, entende? Que não tinha nenhuma relação imediata, vamos dizer, com o objeto da prova, né? Que era analisar o projeto do aluno, né? Então, olhar o projeto é fundamental. Olhar o projeto, vamos dizer, sempre foi a característica vamos dizer, que eu tentei imprimir ao Propar. E olhar o projeto significa, vamos dizer, também entender, ou junto com olhar o projeto, está também, vamos dizer, a noção de que sejam quais forem os fatores que influem na forma, vamos dizer, do projeto, na forma dada, vamos dizer, ao projeto, ao edifício. Bom, a própria forma é uma delas. Também uma coisa que me preocupava, vamos dizer, extraordinariamente, era a jogada, vamos dizer, que eu via como corrente nos ateliês, a ideia, vamos dizer assim, que se tinha toda uma série de ateliês que tinham supostamente uma série de inquietudes, né, teóricas, sociais, econômicas, políticas, etc., e de repente, vamos dizer, chegava na hora do projeto, era igualzinho, entende, ao projeto feito por outras gentes que eram exatamente, vamos dizer, o contrário dessas gentes, entende, em termos dos ideais. Então, vamos dizer, nós estamos preocupados, sim, em romper de um lado, com uma visão supostamente científica do projeto, que dizia que se tu colocasse todos os dados de programa, de tecnologia, de orçamento e apertasse na caixinha, saía o projeto automático sem a intervenção
do projetista, mas também nós estávamos contra, vamos dizer, com aquela noção falsamente inspirada no Niemeyer, que é a ideia do gênio, né? Que basta a pombinha e o espírito do Espírito Santo, vamos dizer, te ungirem e o projeto sai pronto, né? Então, a gente estava tentando navegar entre essas duas posições extremas e achava que realmente não poderia fazer isso sem olhar projeto. Em relação a isso, eu acho, pelo menos na minha opinião, aí bastante pessoal, teve uma transformação da própria faculdade nesse intervalo, da própria graduação e dos professores que fazem parte da graduação também, porque houve, acho que, duas coisas ao mesmo tempo. Assim. De um lado, esse processo que eu acho que esse realmente é o momento do início disso, a questão desse concurso e da investigação não, mas de um perfil de professor um pouco diferente do professor que entrava na faculdade até aquele momento, mas também teve uma forçação, digamos, um processo que é um processo mais geral do ensino e da própria arquitetura, em que a questão acadêmica, que era como, né, a gente só tinha o mestrado na USP, depois o nosso, enfim, não existia esse professor mais, digamos assim, muito entre aspas, bem educado, era geralmente um cara mais do projeto, realmente, que dava aula com esta contribuição, com a contribuição de um cara de escritório, digamos assim, e isso também aos poucos começou a mudar, né? E começou a ter um Mas incentivo. não necessariamente para melhor, Marta, porque na Sim. verdade, vamos dizer o seguinte, não te esqueça o seguinte da rivalidade famosa entre arquitetura, entre departamento de arquitetura e departamento de urbanismo. E esse ateliê que eu estou falando, vamos dizer que supostamente, vamos dizer, era científico, técnico e tal, é essencialmente o ateliê de urbanismo. Uhum. Ou seja, vamos dizer que eram todas pessoas, quase todas comprometidas 40 horas com a faculdade. Eu acho que, na verdade, isso que você está dizendo é correto em termos do departamento de arquitetura, que houve uma mudança significativa em termos do perfil do departamento de arquitetura, que, de alguma forma, foi ajudado também pelo marasmo, pelo que eu digo, década perdida, que tu não tinha tanta oportunidade assim Sim, não tinha trabalho, né? De alguma maneira. significativo, né? Então, muitos arquitetos formados ou recém-formados se comprometiam e se envolviam com a universidade muito também por isso. E isso também, vamos dizer assim, era também quer dizer, o movimento era mais geral, né? Aconteceu também, vamos dizer assim, a vida tem uma série de acasos, né? Eu falei que o Urbino, que é um dos realmente dos fundadores reais do Propar, né, era membro do CEAL, né? O CEAL era na CAPES e mas o CEAL também tinha vínculos com o CNPq e tinha um diretor do CNPq, o Formiga, cuja filha era arquiteta, e a filha, entende, estava fazendo um curso na Architectural Association em Londres. Não, nós estamos falando de 80, 81, 82, não, 83, né? E aí o Formiga foi visitar, esse diretor foi visitar a Architectural Association e se tomou, ele não era arquiteto, entende? Mas se tomou de amores, entende, pela escola. E a escola estava entrando realmente num período de ouro, entende? Sob a direção do Alvin Boyarsky, né, que era um canadense, hoje eu sei, amigo do Colin Rowe, enfim, amigo de toda a gente. Então. E essa era a tropa que estava, quer dizer, os professores da Architectural Association naquele momento, era a Curras, era a Zaha Hadid, recém-formada, enfim, entende? Toda uma tropa que mais tarde, vamos dizer, se tornou quem vocês sabem aqui são. E então, o Formiga, vamos dizer, o CNPq resolveu trazer o Boyarsky para o Brasil e tentar estabelecer, dentro dessa ideia então de pós-graduação, de estabelecer uma ponte com a Architectural Association. E o Albino e o Greff, lá de Brasília, me convocaram. Não sei por que cargas d'água, eu não conhecia o Alvin Boyarsky, mas eu tinha uma ideia, entende, da escola.
Eu não me lembro se o Mahfouz já estava estudando lá. Eu acho que o Mahfouz estava indo para lá, né? E então eu fui chamado para ciceronear o Alvin. Então me toquei lá para Brasília, Brasília, São Paulo. Era 83, eu sei que era 83 porque estava recém-inaugurado o Sesc Pompeia, né? E eu consegui via Joaquim Guedes, que eu tinha conhecido aqui em Porto Alegre, uma apresentação para a Lina, né? Então fomos lá, fomos recebidos pela Lina. Então foi muito interessante. A fábrica estava toda já remodelada, mas as torres não surgiam. Bom, mas dessa visita com o Alvin acabou, entende, saindo uma conexão com a EI nessa década, que representou imediatamente, vamos dizer, uma missão por 3 meses, no qual eu fui representando o Propar, e depois um programa regular. Lá na IEA eu conheci o Rodrigo Pérez de Arce, que depois veio aqui para a PUC, e depois disso houve uma série de estágios, entre os quais, entende, foi o Rogério, foi o Silvio Abreu, né, que participam dessa uma fotografia que tu mostrasse que eu tô palestrando. Não parece muito claro, mas aquilo é a Casa Corrocher, em La Plata, né? E aquilo é 88, é exatamente 88, vamos dizer, quando também estava em curso. Quer dizer, assim como a gente atacou de Cone Sul, né, nós também começamos a atacar de Europa, teve esse aspecto, e depois, na década de 90, vai ser a conexão com o Panerré em Versalhes e com o Montaner em Barcelona, né? Montaner, Pignon e Solá Moraes, né? E tudo isso foi feito, na verdade, vamos dizer o seguinte, quer dizer, tudo isso tinha que se cavar, tinha que se conseguir dinheiro para fazer projeto, né? E se conseguiu fazer, né? Na verdade, isso foi incrível, né? Porque, de fato, a USP tinha uma força, assim, uma coisa de um peso, de Sim. importância no Brasil, e Porto Alegre apareceu no mapa muito em função dessas conexões, que eu digo que talvez, na verdade, elas eram muito mais fora do Brasil e mais, digamos, ou pelo menos uma identidade mais fora do Brasil do que de fato dentro do Brasil, né? Porque também naquele momento também isso aí foi extremamente consciente dentro do meu do meu projeto pessoal de conquistar o mundo, né? Entende? Era muito consciente a ideia que São Paulo e Rio não tinham muito que nos oferecer naquele momento. Entende? Quer dizer, naquele momento, vamos dizer, São Paulo, vamos dizer, estava... São Paulo e Rio ainda estavam, vamos dizer, chocados com a ditadura, com todo... Não estavam a fim de necessariamente, pelo menos, de entender a si mesmos. Entende? E outra coisa, se eu tivesse estado nesse momento em São Paulo, Rio, eu não teria podido fazer nada do que eu... Quer dizer, o que houve aqui foi que houve um vazio de poder dentro da faculdade, mais especificamente dentro do departamento de arquitetura, que deu ensejo, vamos dizer, para fazer, enfim, toda a agitação essa, né? Enfim. Sim, e a outra coisa, acho também depois como a gente pode, só queria falar, te perguntar uma última coisa, de repente eu acho que a gente poderia abrir a conversa também um pouco, pelo menos para os participantes. Acho que o Fernando não está aqui, mas a Ruth está aí, enfim, a Cláudia, acho que também o Horácio, que virá a seguir, a Ana, né, que podem também falar um pouco dessas relações que a gente estabeleceu com outras escolas, mas fundamentalmente a partir das relações, no final das contas, começaram com relações de amigos, né, relações pessoais. Bem, isso também foi sempre da minha ideia, que tu não tem, vamos dizer, a relação institucional não existe, vamos dizer, se não tiver por base, a relação interinstitucional não existe se tu não tiver
por base, vamos dizer, relações interpessoais. Se tu não tiver pessoas que se entendam e que tenham comunidade, vamos dizer, de projetos. Mas nessas aí, o que eu queria, tipo, como minha última pergunta, digamos assim, ou pelo menos um comentário em relação às coisas, também da maneira como eu observo, porque embora eu tenha começado com 5 anos de idade, faço parte dessa história desde os anos 80, né? E assisti de alguma maneira, né, a tua chegada na Faculdade de Arquitetura vindo dos Estados Unidos e todas as coisas que se seguiram. Tive na primeira turma do mestrado e depois na primeira do doutorado e agora dou aula no Propar, então essa coisa tem essa continuidade. Mas tu dissesse há um tempo atrás, né, que talvez a coisa que tenha te incitado a começar a pensar nesse assunto, enfim, era uma certa preconceitos, tu mesmo disse, né? Que tinha coisas em relação, digamos, à arquitetura moderna brasileira, uma curiosidade, talvez, até. Moderna, digamos, talvez não. E isso, ao longo desse tempo, essas coisas se modificaram bastante, né? Sim. Por um lado, por incrível que pareça, a gente ainda ouve alguns quase clichês, digamos assim, em relação ao assunto, algumas visões ainda muito rasteiras e superficiais em relação ao assunto, mas, por outro lado, é incrível como, até mesmo como professora do Prepare, isso é uma coisa que eu acho que dá para perceber, algumas outras posições, que eu acho que são posições muito... que o início disso é bastante conectado com o Propar, na minha opinião. Isso também já virou, de alguma forma, um consenso, né, em algumas outras escolas, né? De novo, em relação à arquitetura moderna, acho que também nesse processo teve o aparecimento assim, do Docomomo, que eu acho que também tem uma relação com o Propar, com também a tua figura, de alguma maneira, né? Mas, enfim, isso também mudou, né? Tipo, digamos, o fato de que num determinado momento, talvez nós fôssemos, ou por parte tinham esse aspecto de ser o único em relação a esse olhar, e de repente, neste tempo, isso se alterou um pouco, tu não acha? Não sei, bom, deixa eu tentar desenrolar o que tu falaste, vamos dizer, vamos dizer, com as minhas próprias palavras, né? Eu acho que se tu... Calma, mas aí a gente precisaria chegar até os anos 90. Eu acho que o que acontece, vamos dizer, que nos anos 80 também houve uma coisa, eu mencionei, acho que cheguei a mencionar Não, em 1985 teve um Congresso Brasileiro de Arquitetos em Belo Horizonte, né? E Belo Horizonte, vamos dizer, na primeira metade da década de 80, era, vamos dizer assim, o lugar onde se juntou um grupo do qual faziam parte o Elo Maia, a Jô Vasconcelos, o Viver Pardi, tal, que eram, vamos dizer assim, as pessoas também fora do Rio e de São Paulo, do eixo Rio de São Paulo, que estavam tentando, vamos dizer, olhar, vamos dizer, que estavam, vamos dizer, atirando asa para o pós-moderno, tá? Bem, esse encontro de BH, do IAB, dos arquitetos, supostamente, eu diria, né, seria o momento em que o pós-moderno, vamos dizer, se colocaria, vamos dizer, como atitude de vanguarda em termos de Brasil, em termos de arquitetura brasileira, vamos dizer, reeditando o que teria sido na década de 60 e 70 o brutalismo em relação à escola carioca. Estou falando conversa de bar, estou falando, vamos dizer, sem preocupação de maiores rigores possíveis. O que é curioso é que, na verdade, vamos dizer, esse que deveria ter sido um momento de glória não foi, entende? E eu diria, sim,
em parte, vamos dizer, do ponto de vista de Porto Alegre, em parte, vamos dizer assim, porque o Propar se recusou, agora que estava começando a entender de fato o que era, quem eram os nossos pais, os nossos avós, se recusou a entrar, entende, nessa canoa furada, dizendo que, entende, quer dizer, não é uma questão de estilo, a questão da qualidade da obra arquitetônica não é uma questão de ser moderna ou pós-moderna de acordo com uma etiqueta, vamos dizer, epidérmica. Tá? Mas, por outro lado, o que acontece também é que 85 total é mais ou menos uma marca no sentido de Paulo Mendes da Rocha, eu chamo de se reinventando, Joaquim Guedes e a própria Lina Bobardi, vamos dizer, com o Sesc Pompeia. Né? Então, vamos dizer, tem uma história aí, entende, que é bem importante e que mostra que, contudo, entende, apesar de tudo, vamos dizer, entende, o reconhecimento da vitalidade do moderno, vamos dizer, eu acho que foi uma conquista, né, da qual, vamos dizer, eu acho que eu participei, da qual eu creio até hoje. Mas o que é engraçado é que a crítica atrasada, digamos, da pós-moderno, vulgar, entende, vai se instaurar nas academias lá por volta de, sei lá, 2000. Por incrível que pareça, vamos dizer assim, o aparecimento nessas plagas aqui do Docomomo também me parece, vamos dizer, um momento que tu começa a ver, entende, certos clichês começarem a ser repetidos com um longo atraso, vamos dizer, em relação do tipo, vamos dizer, a arquitetura moderna não gosta da cidade, a arquitetura moderna não gosta do passado, quando, na verdade, vamos dizer, o que a gente, no fim, descobriu durante a década de 80, que quando tu vai olhar o projeto, quando tu vai olhar os projetos e não fica apenas, vamos dizer, no texto, né? Entende? Tu acaba descobrindo que a arquitetura moderna não é, por princípio, nem incompatível com a relação harmoniosa, vamos dizer, com a cidade, entende? Nem é incompatível com uma visão rica do próprio passado e história da disciplina. Então, aí é engraçado que o que, vamos dizer, nos anos 90 foi assertiva. E foi uma assertiva que, na verdade, vamos dizer, tu tem todo um grupo jovem, vamos dizer, de São Paulo, que nos anos 90, vamos dizer, assume essa herança moderna, vamos dizer, por escrito, né? O Ângelo Bucci, etc., né? E no final dos anos 20, quando, no fim de contas, vamos dizer, pensaria que essa visão está triunfando, a verdade é que a proliferação das escolas de arquitetura Brasil afora, né, acaba por instaurar um estado de alienação em relação à disciplina, talvez maior até do que a gente via na década de 80. Que é triste. Parou o som? Não, tá bem. Tá bom, obrigada. Como eu disse, eu acho que agora seria legal a gente ouvir se alguém tem algum interesse em participar e fazer uma pergunta, principalmente ou primeiramente os convidados das próximas sessões e dos próximos ciclos. Depois eu te agradeço, assim, torrentes de agradecimento virão a seguir, mas a Ruth está se inscrevendo aqui. Eu gostaria que quem quisesse, então, a princípio, os participantes deste ciclo agora e dos próximos, Cláudia, Horácio, Ana, que eu vi aí, mas a Ruth já quer fazer uma colocação e eu tenho que abrir o microfone dela agora só um pouquinho aqui. Eu vou tentar fazer isso. Tomara que dê tudo certo. Ruth, agora tu pode, acho que, ativar o teu, imagino, o teu microfone. Veio o avisinho aqui. Ok. Oi, queridos. Oi, todo mundo que está aí, que eu não estou vendo. Deixa eu acender minha luz.
Olha, eu acho é um prazer conversar com o Comas, sempre foi. E eu sou a prova viva de que realmente em São Paulo não acontecia nada de interessante nos anos 80, talvez com a exceção de mim mesma. Uma vez que eu queria ter uma conversa inteligente, eu telefonava para Porto Alegre. E isso eu já falei várias vezes, em várias ocasiões, não estou inventando agora, né? Eu conheci o Comas realmente ao vivo em cores em 84, no fórum lá que a Bela organizou. Foi em 84 e depois fiz o curso do Comas em 85 em Belo Horizonte, foi o curso feito antes do congresso. E foi muito impressionante, porque eu era aquelas alunas estudiosas, eu tinha lido o Lúcio Costa inteiro, eu tinha o livro do Lúcio Costa e tinha lido ele tudo. E aí vem esse senhor e faz uma palestra sobre Lúcio Costa e eu fiquei absolutamente fascinada, porque embora eu já tivesse lido, a apresentação que o Comas fez foi, para mim, uma iluminação. Era a mesma coisa pensada de outro ângulo. Achei muito interessante, né? E acho que descobri a minha turma. Eu sou perfeitamente paulista, como vocês podem ver pelo meu sotaque. Nasci aqui, me criei aqui, estudei aqui, mas sempre me senti, durante esses anos 70, que eu estava na universidade de 80, que eu comecei a minha vida profissional, um estranho no ninho. Eu comecei a encontrar gente com quem eu conseguia conversar quando eu conheci o Henrique Browne, primeiro. Conheci o Henrique antes do Comas. Foto. Não, aquela lá já foi depois. Eu conheci o Henrique quando ele estava ele estava com a Beca Guggenheim e ele passou para São Paulo e por aqueles acasos totais eu convidei ele para jantar em casa, eu nem sabia quem era e conversamos e vi o Henrique, eu fiquei conhecendo um monte de gente. E também conheci Salmona em Porto Alegre, ou seja, Porto Alegre foi o lugar onde eu conheci um monte de gente ao vivo em cores que se tornariam meus amigos, etc, etc. E acho que essa ideia de enxergar o projeto como parte do raciocínio e ver... Eu tinha chegado nela de maneira bem menos preparada, mas também, por acaso, por trabalhar na revista Projeto, a partir de 82, e que a gente tinha que publicar os projetos e os textos dos arquitetos eram lamentáveis, era horrível, era uma droga. Eram os textos tipo, esse projeto tem 5 andares, tem uma porta, tem uma janela e tem um corredor. Era assim, era uma coisa que eu não posso nem lembrar. E aí eu tomei como atividade minha escrever esses textos, ou seja, exatamente o exercício que você deu para os colegas, né? Como é que escreve de um projeto? Eu ia na obra, conversava com o arquiteto, fazia um esforço, etc, etc. Então, essa mesma vontade de falar sobre arquitetura que o Comas falou, eu tinha chegado por outro ângulo. E aí eu encontro o Comas e eu percebi perfeitamente, desde o primeiro segundo, como você estava fazendo isso com uma visão que ampliava muito o que eu estava pensando, né? Achei isso muito interessante. Então, confirmando, ou seja, São Paulo realmente naquela época era muito difícil, né? Tinha coisas que você podia dizer, coisas que você não podia dizer, e não era por conta da ditadura, era por conta do certo e do errado, né? Você falou que moderno era a aguinha, a piscininha. Não, para nós o moderno era 4 pilares, um grande vão e 2 balanços. E se você não fizesse assim, não era. Sim. E era um discurso muito limitado, realmente, né? Mas eu acho interessante, você eu frequentei alguns dos cursos do Proparzinho, né? E aí eu queria que você, assim, para levantar mais ainda a bola, assim, né? Contasse a história de como é que eu fui parar no Propar. Se você se lembra dessa história. Eu acho que é uma coisa significativa também da diferença do Propar, que é ativamente buscar alianças, né? E buscar apoios e encontrar gente. Joaquim Guedes. Hã? Não, é a história do Joaquim Guedes. Não sei. Não é não. Eu queria me lembrar que o Joaquim Guedes, que apesar de ser amigo, teria prevenido você contra ir para Porto Alegre.
Não sei se é essa. Ah, não, o Joaquim falou para mim assim, você vai fazer o mestrado em Porto Alegre? Então não é sério, né? Exato. Isso porque Joaquim foi muito amigo nosso, a gente gostava dele, mas ele dizia essas abobrinhas, essas coisas assim, espantosas, né? Falei, não, é claro que a série é muito a sério, mais a sério ainda, né? Mas isso já foi na década de 90, né? Já foi na década de 90, mas quando eu abri o Propar, que você me convidou para vir para o Propar, né? E eu não fui imediatamente porque eu tinha um bebê de 1 ano, mas fui em seguida, né? Então, não sei se é uma pergunta, mas apenas acrescentar de Não, eu que acho que, na verdade, vamos dizer, é o que você disse, né? Houve uma preocupação do Propar e da minha parte, vamos dizer, de ativamente, sim, fazer alianças, de forjar alianças, de enfim, de não só olhar o projeto, mas também entende sair para fora, né? E não aceitar o lugar assim como ele era dado. Digamos o seguinte, vamos dizer, se nós estamos interessados em arquitetura e queremos enriquecer a arquitetura e não somos capital, não somos metrópole, bom, isso não impede, entende, da gente conseguir parceiros a usar. E eu acho que isso a gente conseguiu, né, Ruth? Eu acho que então, tem uma história. eu sou bem feliz e acho que eu também não conseguiria fazer o trabalho de mestrado e doutorado que eu fiz em São Paulo. Não, o que eu estava querendo fazer era considerado. Eu cheguei a conversar com alguns professores aqui. Ah, mas por que tu quer fazer isso? Vai fazer outra coisa. Ou seja, não tinha o certo e o errado. E em Porto Alegre, quando eu disse que eu queria fazer, que ótimo, muito bom, maravilhoso. Então eu fui ser feliz em Porto Alegre. Falando sobre São Paulo, porque eram as casas do Paulo Mendes da Rocha. A minha primeira ideia, se você lembra bem, a minha primeira ideia do mestrado é o que virou o doutorado, né? Bem E aí, claro. elas me disse assim, bom, é demais para o mestrado, vou pegar uma parte mais coesa e mais coerente e fazer um estudo mais em profundidade como um experimento, né? E aí, você que me sugeriu fazer as casas do Paulo Depois com... tu fez 2 em 1. E depois tu fizesse 2 em 1. Mas em São Paulo, naquela época, não seria possível porque não se estudava arquitetos vivos. Sim. Vivos e bem. Uhum. Porque havia um tabu em relação a isso. E não é fácil, na verdade, também não é fácil mesmo. Ainda mais uma figura como Paulo, que é importante. Não é, digamos que agora já está mais comum, mas na época, só em Porto Alegre seria possível fazer uma coisa dessas. Ninguém não seria autorizado fazer isso em lugar nenhum. Mas, eu acho que eu gostaria de aproveitar o gancho para lembrar como é curiosa essa história das coisas que não se fazem, que depois começam a se fazer. Eu acho que uma das coisas que eu me orgulho de ter introduzido aqui, de um lado, é essa história, vamos dizer, tem um concurso para professora de arquitetura, bom, vamos analisar um projeto, vamos dar um projeto como ter trabalho. Hoje ninguém discute isso aí, que é fundamental, vamos dizer, básico, né? Eu te diria o seguinte, que uma outra coisa que foi, em parte, inspirada na experiência da Architectural Association, mas também, em parte, inspirada na minha própria experiência de mestrado lá nos Estados Unidos, é a ideia do painel. Eu acho que uma coisa que vingou aqui em Porto Alegre para amigos e inimigos, admiradores e detratores, todos juntos, é essa ideia que o ateliê é um lugar de aprender coletivo. Entende que quando tem uma conversa com um aluno a respeito do projeto dele, essa conversa interessa também os colegas. Isso eu acho que é uma coisa aparentemente de menor importância, mas que não existia na cultura local, pelo menos antes dos 80, e que hoje realmente, vamos dizer, absolutamente não se discute. E é tão engraçado que no final de 90 eu fui convidado a ser professor eu fui professor visitante por um mês lá na PUC do Chile. E uma das coisas que me chocou absolutamente no ateliê foi o fato de não ter essa cultura. Quer dizer, dos alunos entrarem ali para o seu assessoramento e depois do assessoramento, e embora não tenha nenhuma atividade que
os juntasse, a não ser, vamos dizer, um painel final para onde vinham gente de fora, mas que aí entrava num esquema ao contrário de também, vamos dizer, negativo por uma certa parte, porque se tratava de gente que não tinha a menor noção, né, do que tinha sido o desempenho, entende, escolar do aluno durante o semestre. Então, essa ideia do ateliê coletivo, eu acho que é uma coisa que me parece também era específico de Porto Alegre nesse momento dos 80 e está relacionado também com essa ideia do olhar o projeto e de olhar o projeto como uma experiência coletiva. Bom, a gente podia continuar batendo papo a vida toda, mas eu vou parar por aqui, vou deixar os colegas falarem. Obrigada, Ruth. A Cláudia quer fazer uma pergunta, já liberei o microfone dela ali. Claudinha. Oi, Martinha. Oi. Tá escutando? Sim. Sim, tá bom. Primeiro, Comas, ótimo. Eu adorei escutar isso. Assim, a gente já tinha escutado em partes várias vezes de perguntar mesmo como as coisas do Copar, mas agora foi legal escutar inteiro. E claro que eu também assim fiquei feliz da Ruth ter dito isso, que ela veio para cá, ótimo, que bom para nós. E eu poderia realmente também ficar horas aqui falando assim como depoimento, realmente como assim modificou não para nós, para nossa geração, acho que não só a pós-graduação, como também a graduação. Eu não fui tua aluna de projeto, mas na verdade fui de outras pessoas que assim, o Rogério, o Silvio, que eu acho que isso que tu colocasse aí fazia parte de ideias de um grupo naquele momento. Se eu podia ficar falando horas, vou poupá-los desse depoimento, apenas dizer que sim. A minha pergunta é mais assim, talvez não quer dizer, para te responder tanto assim, eu achei super legal, assim, interessante como se tu colocar isso realmente do Colin Hall, assim, do que tu, assim, começando, assim, do quanto foi transformador para ti fazer tua pós-graduação lá. Tá? Eu adorei ter feito a minha em Barcelona, mas realmente tinha muitas coisas que não foi tão transformador, porque tu já tinha me explicado aqui muito bem. Então, quando eu me sentei lá mesmo, para mim foi muito mais transformador o departamento de composição, que tinha aula de historiografia, do que foi a análise de projeto, do que foi me sentar e escutar o Pinhon e botar um slide na parede, explicar, porque aquilo eu estava acostumada a ver. Não tinha nenhuma novidade para mim naquilo. Sim. E eu acho muito interessante que tu dissesse assim, de tu citar o Colin Hall e toda essa relação que a gente não somos tão habituados aqui a, na verdade, nos desenvolver sobre esse aspecto do metodológico, das perspectivas de método, do puro visualismo, mas, digamos, muitos outros vêm com isso dizendo que inventei ontem. Ontem inventei a pura visualidade, agora não sabes um pouco onde é que eu quero ir com isso. Então, eu acho assim, dos dois, quer dizer, e essa análise que a gente faz, ela, quer dizer, aqui entre nós, é a que nós fazemos e nós nos compreendemos também com esses nossos parceiros, né? Por acaso que a Ruth vem fazer aqui, porque ela também faz isso, ou o Horácio, ou os chilenos também. Mas, na verdade, nós sabemos que esse tipo de análise formalista, isso é visto por muita gente como pejorativo. Sim. Então, eu acho assim, eu acho interessante, assim, pensando nisso, porque também em tudo que tu colocaste, está uma certa ideia de projeto como investigação. E essa ideia de projeto como investigação, ela pode assumir várias dimensões. Uma é realmente a dimensão que se faz no Chile da dissertação, da tesina projetual, e outra realmente que eu acho que é a mais que fizesse toda a tua vida, é que, na verdade, é isso que tu dissesse. Tu dissesse sem, de uma maneira muito mais simples para todo mundo entender, é olhar para os projetos e explicá-los, mas poderia também se fazer tudo isso desde a perspectiva de uma crítica, de uma análise formalista. Eu fico pensando o seguinte, o que te parece que, no fundo, essa análise formalista tão criticada, no fundo, ela está muito mais perto da prática do que pode parecer, já que, em última análise, da prática arquitetônica, porque, em última análise, tudo é uma questão de forma. Então, deixa a pergunta assim, para não virar talvez eu não tenha falado talvez eu devesse também falar do sentimento da insegurança e do sentimento de confusão, né, que me acompanhou durante toda a faculdade, né? Quer dizer, eu era um guri sério, mas vamos dizer o seguinte, posso dar uma explicação? Deixa eu dar uma explicação idiota, né? Mas em algum momento da minha vida eu frequentei astrólogos e
E a amiga, que era psicanalista e astróloga, dizia, não, é o seguinte, você é um escorpião, escorpião é o signo da água, a água precisa ter sempre, vamos dizer, um continente que lhe dê forma. Entende? Quer dizer, a água não existe, entende, sem ter o canal, né? E talvez, vamos dizer o seguinte, eu sempre tive necessidade de regras. Entende? Eu acho que se não tem regra, se não tem ordem, como é que eu posso quebrar? Como é que eu posso desordenar se não tem ordem? Como é que eu posso ser livre se eu não tiver alguma coisa contra a qual ser livre ou em relação a qual medir a minha liberdade? Uau, né? Então, então eu passei toda a faculdade desesperado porque eu não ninguém me dava, vamos dizer assim, uma âncora, entende? Vamos dizer, ninguém me explicava por que eu tenho que fazer assim e não assado. Por que na verdade que alguém me dava, vamos dizer, uma proteção, um amuleto, vamos dizer, contra a arbitrariedade. Bom, se tudo vale, entende, nada vale. Tu sabe esse tipo de paralisia que acontece. E eu acho, vamos dizer assim, que essa epifania aconteceu quando eu li o Colin Rowe e o Colin Rowe disse, bom, né, sabem que todo sistema de arquitetura tem é uma questão de apoio, parede, coluna, telhado. Então, na verdade, o que é? É duas placas paralelas. E quando eu li aquele negócio, entende, assim, foi assim um fazer-se à luz, porque é a mesma coisa que tu entender o que é as 5 ordens do Vignola, com todos os seus decálogos. Quer dizer, a partir daquilo, tu pode desenrolar toda a história. Eu estava interessado nisso porque, na verdade, vamos dizer, eu sabia que, por experiência própria de projetar, que eu não projetava sem, digamos assim, que não saíam as coisas como uma iluminação, não é? Não é tu consultava a literatura, quer dizer, entre aspas, né? E eu via que os problemas com clientes, quando eu trabalhava como desenhista e logo depois profissionalmente, tinham a que ver muito mais com o fato de que o meu repertório não era igual ao deles do que qualquer outra coisa, não com o fato, vamos dizer, da inexistência de repertório. Bom, aí eu me esqueci de dizer o seguinte, que em 81, 82 por aí, eu tive uma bela oportunidade profissional, foi quando o Cláudio Araújo, com o qual eu já tinha trabalhado, me convidou para fazer parte me convidou, não, perdão, não é 81, isso ainda era a década de 70, me convidou para fazer parte da SEASA, da equipe de projeto que estava fazendo a SEASA aqui em Porto Alegre. E nessa ocasião, eles já tinham decidido, já tinham contratado o Dieste para usar o sistema de coberturas do Dieste, entende, no projeto, né? E claro, eu me dei conta, sem saber ainda da história da laje plana, sem entender direito laje plana e liberdade, o que eu me dei conta de imediato, vamos dizer, na experiência aquela de trabalhar com as coberturas do Dieste, é que as coberturas do Dieste, entende, do ponto de vista plástico, elas tinham um impacto absolutamente fundamental sobre, vamos dizer, como é que tu dispunha as paredes no projeto, de maneira, vamos dizer, a parede e cobertura, vamos dizer, e o volume feito pela cobertura jogarem o mesmo jogo e não uma está atrapalhando a outra. Nesse meio momento, nesse ínterim, começaram a me aparecer as primeiras possibilidades de projeto de casa, né? E, enfim, vamos dizer, como eu estava com o Dieste ali olhado, eu comecei a propor para os amigos, que eram Léo Dexheimer, enfim, eram tudo gente com pouca grana, e arquiteto, na verdade, disse, não, as abóbadas são baratinhas, coisa nenhuma, não são
assim. Mas, enfim, eu tive uma possibilidade de fazer uma meia dúzia de projetos e de construí-los, né, usando as abóbadas, e as abóbadas acabavam me levando, vamos dizer, sempre a projetos extremamente ordenados geometricamente, né, extremamente ordenados geometricamente e espaços relativamente pequenos, né, de tal maneira que, vamos dizer assim, a questão de conseguir liberdade espacial, o que me ocorria era colocar portas na frente de portas, janelas internas na frente de janelas externas, enfim, uma coisa que eu sabia que se chama enfilade, que é um procedimento velho e entende como o mundo. E aí, de noite, antes de dormir, eu batia na cabeça e dizia: eu não sou moderno, que horror, eu não sou moderno, eu não sirvo para arquitetura, tal, vamos lá, vamos experimentar. Então, no final de contas, quer dizer, que é exatamente o que eu digo, tem 500 coisas que entram no projeto, mas vamos dizer assim, a experiência pregressa, isso eu senti, vamos dizer, na carne, é uma coisa visceral. O passado, em termos de outras experiências, é absolutamente fundamental. Não estou dizendo que não tenham implicações econômicas, políticas, etc. Estou só dizendo que tem essas, entende? Mas se tu não levar em consideração que tu tem as observações, que tu tem a história presente ou passada, vamos dizer, da disciplina ou da construção em geral, entende? Atuando sobre ti, o que tu acaba, vamos dizer, sujeito a copiar da mesmo jeito, só que copiar criticamente, que era a coisa que eu achava detestável nos ateliês de urbanismo e do propor, quer dizer, aquela jogada tinha as enormes análises sobre tudo e qualquer das coisas, e no fundo tudo dava em quê? Dava, vamos dizer, em maquetes enormes com aquele papel camurça verde, né? E em cima do papel camurça uma série de torrõezinhos de açúcar, quer dizer, tudo era igual, tu via todos os projetos ali, era tudo a mesma coisa. Então, formalista, eu estou assim para dizer que dá para a gente repetir a mesma coisa que o Oscar Niemeyer dizia do seu título. Não, formalistas são vocês, entende? Que acabam fazendo a mesma coisa sem se dar conta que vocês estão regidos pela forma. Então, na verdade, vamos dizer, formal, entende? Para mim, vamos dizer assim, é uma variável tão importante quanto, e na verdade é mais importante para mim, porque é desse jeito que eu fui treinado também, entende? Quer dizer, eu tenho direito a ter o meu bias, na verdade. Então, eu acho que essa história do, eu acho que tu tem toda a razão, isso é denegrido como história formalista, mas vamos ouvir o seguinte, não é igualmente idiota tu começar a ler um artigo douto na Journal of the Society of Architectural Historians, então o cara está falando sobre os Jogos Olímpicos lá no México de 68, e aí, entende, vamos dizer, no primeiro parágrafo vem a explicação, não, porque o México quis adotar uma linguagem moderna de opera art, entende? Mas vejam vocês, o México não era atrasado, ele não tinha direito a usar a se apresentar melhor do que ele é. Mas isso não é idiota, isso não é estúpido, isso não é isso que fazem todos, inclusive o mais avançado dos Estados Unidos. Tu pensa bem, entende? A segregação racial nos Estados Unidos terminou em 64, 68. Entende? Então, vamos dizer, todas as feiras, a Feira Internacional de Nova York, casualmente eu estou revendo aqui agora, nos Estados Unidos não queria se apresentar melhor, mais pujante, mais isso, mais aquilo que todos os outros. Então não me venham de burseguins ao leito. Isso aí é uma jogada, no fim, coisa mais ridícula até, entende? Quer dizer, achar que é sério, só que porque na verdade repete algo que é óbvio, entende? No final de contas que todo mundo tenta se agrandar, entende, na frente dos outros. Eu acho que comentei bastante o que tu dissesse, porque acho que nós pensamos igual, não é? É isso aí. Comas, obrigada, Cláudia. Eu tenho uma pergunta do Sérgio e depois eu vou ler uma pergunta do Juliano e eu acho que aí estamos... Bem, peraí que eu vou abrir o som do Sérgio aqui. Deu certo, Sérgio? Acho que sim. Estão me vendo e ouvindo? Sim, sim. Comas, tudo bom? Boa noite a todos. Cláudia, Marta, demais colegas.
Eu, como a Ruth, fico também muito contente de ter essa interlocução com, segundo diriam alguns colegas do Propar, com o nosso mestre Jedi, o Comas. Eu, em parte, já tive a minha pergunta respondida com a Cláudia. Enquanto o Comas comentava, eu ajustei a pergunta, no seguinte sentido. Também, considerando o comentário da Ruth em relação ao contexto do Sul, eu acrescentaria que essa discussão dos anos 80 e a atividade, a relevância do Propar, né, como uma espécie de marco local, num primeiro momento, e depois de relevância internacional, teve repercussão em outras escolas regionais, né, num primeiro momento. Eu, nesse caso, citaria a Ritter, onde eu dei aula durante muito tempo, e vários de nós, né, a Cláudia, a Marta, a Andréa Machado, posteriormente o Mafuso, o Comas na pós-graduação, o Rogério, né, onde se estabeleceu uma sinergia e também o debate, né, e a contribuição do Comas teve uma importância central no que aconteceu nas escolas da região. Mas o Comas citou essa questão da década de 80 como uma década perdida, né, e a falta de oportunidades em relação à prática profissional e o projeto, e com isso uma condição histórica que o vocacionou mais para a atividade acadêmica. E eu sempre sinalizo, né, nas minhas aulas, isso para os meus estudantes, já que eu fui aluno do Proparzinho nos anos 80, junto com a Marta, com a Andréia, eu achava que com a Cláudia também, mas a Cláudia já me disse que fez antes. Sandra Saffer, eu acho. Sandra Saffer, Renato Marques Fernandes, o Taqueda, o Pisato, Silvinha Leão, já comentei, eu sou dessa leva. Depois o mestrado eu fiz um pouco mais tarde, o doutorado também, mas no mestrado me arrisquei muito, como a Ruth diz, não se podia fazer trabalho acadêmico sobre pessoas vivas em São Paulo. Eu no mestrado resolvi fazer sobre os anos 80. Aqui no Sul não só eram vivos, como eram meus professores, né? Então essa foi a minha dissertação. Mas eu sempre chamo a atenção dos alunos que o Comas teve uma produção de projeto muito prolífera e muito consistente em várias escalas, né? O Comas trabalhou numa espécie de vanguarda da arquitetura moderna na escala do interior doméstico aqui no Sul, quando a arquitetura moderna se disseminou com alguma consistência nessa escala. O Comas teve uma contribuição importante junto com o Cláudio Araújo. Na verdade, era Sim, o Araújo. Mas tem a tua participação, o teu acompanhamento, né? Depois a experiência junto com os uruguaios, algumas experiências menos conhecidas em escala urbana, como o concurso para o Parque Marinha do Brasil, que é um projeto muito interessante, do qual tu fizesse parte da equipe. Também lá É um ponto alto. Hein? Esse é um ponto alto. Pois um projeto-chave, vamos dizer, de Porto Alegre. Mas e 70, né? 75. Exato, teria mudado a história. Ele foi antes de ir para os Estados Unidos. E depois um outro menos conhecido ainda, que foi os estudos que vocês fizeram juntos. Era mais ou menos a mesma equipe do Parque Marinha do Brasil, lá para a área do Estaleiro Só, que teria mudado a história mais ainda, face ao que está acontecendo eu lá. Eu não fiz parte daqueles. Tu não estava na equipe desse? Não, eu não estava na equipe. Na verdade, eu estava na equipe que assessorou. Eu estava na equipe, vamos dizer, de assessores da secretaria que levou ao projeto. Tá, entendi. Então foi por isso que eu fiz essa exato. Não, mas essa eu não participei. Mas eles teriam, de acordo contigo, teriam mudado, sim. Sim,
completamente. Né? Yeah. Mas objetivando que eu prometi fazer uma pergunta curta para a Marta, e estou me estendendo, Comas. Eu primeiro ia te perguntar o que tu leva em conta dessa experiência de projeto, essa experiência da prática do ofício, no que acabou sendo o centro dessa entrevista em relação à questão acadêmica, mas em parte tu já respondeu. Eu completaria ou ajustaria isso para uma contextualização dessa prática do ofício em relação ao teu olhar aqui ao contexto do Sul brasileiro, né? Porque nós comentamos agora que o Sul, nesse momento, tinha uma carga de efervescência que, mesmo em São Paulo, não estava acontecendo, e a mesma coisa não podemos dizer em relação à produção arquitetônica, né? Esse período dos anos 80, de fato aqui foram muito escassos, mas tu tivesse uma produção importante. O que tu classifica, o que tu atribui? Eu acho que eu devo muitíssima coisa a Cláudio Araújo. Eu acho, eu comecei a trabalhar com o Cláudio Araújo, eu estava no terceiro ano de faculdade, e o Cláudio estava na ocasião fazendo terminou a Petrobras, que era um projeto importante. E então, vamos dizer, ele me colocou justamente como o assistente, vamos dizer, das obras dele, das obras exclusivamente dele, que eram basicamente alguma residência e muita coisa de interior, consultório e interiores residenciais. E meio que me colocou assim na fervura de vira, assume o negócio, né? E quer dizer, não me deu carta branca, não é isso que eu estou querendo dizer. Ele só disse, não, te vira no sentido de que ele me dava as instruções e eu tinha que decifrar as instruções com ele. E o trabalho de editor, vamos dizer, do ponto de vista formativo, primeiro, vamos dizer o seguinte, é muito rápido, tu vê muito rapidamente tu tem condição de confrontar o papel com o tijolo de uma maneira muito rápida. Então, vamos dizer o seguinte, é uma lição que cai logo. Depois, vamos dizer o seguinte, na parte, vamos dizer, particularmente na parte residencial, que era a parte mais demandante, eu diria, a gente tinha, vamos dizer assim, um nicho específico, que era um trabalho, vamos dizer, para classe média alta, né, para profissionais, de uma maneira geral, profissionais liberais, né? Então, vamos dizer, eram apartamentos que tu pegava no zero, que também é diferente da situação atual, porque na ocasião, em termos de prática imobiliária, vamos dizer, vigorava nessa faixa o que se chamava de incorporação a preço de custo. Então, praticamente, vamos dizer, você pegava um edifício no osso, né, e ia trabalhando ele só com a estrutura e as canalizações, não demolia coisas, né? Você estava projetando ao mesmo tempo que a obra ia fazendo. Então, tinha, apesar dos apartamentos serem grandes, apartamentos de 200 a 300 metros quadrados, os programas também eram intensivos. Então, havia uma necessidade vamos dizer, de economizar os centímetros, se eu posso dizer assim. Então, tu tinha que atentar para o centímetro. Então, o que acabava, vamos dizer, o que o Cláudio, vamos dizer, acabou me transmitindo, vamos dizer, via o exercício, foi exatamente essa noção do corpo dentro do espaço e em funcionamento e em operação com os equipamentos. Equipamento que digo, os móveis, com mesa, cadeira, tal. Isso num primeiro momento. Depois a questão de textura, de materialidade, tal, tudo isso, vamos dizer assim, é uma experiência, vamos dizer, incrível, em termos de riqueza tanto vamos dizer assim, em termos absolutamente práticos, né? Saber, na verdade, vamos dizer, quantos centímetros tem
tenho um fogão, entende, para desenhar uma cozinha, mas num sentido mais amplo do que depois daquilo que eu viria a chamar assim de como tu coreografa o movimento, como o corpo, entende, age dentro do espaço. Isso eu ganhei via a experiência com o Cláudio e com essa experiência vem um entendimento muito visceral. Eu falei móvel e corpo, né? Entende dessa relação corpo móvel, vamos dizer interior, né? Interior, digamos o edifício de apartamentos como um todo, edifício, bairro, cidade, quer dizer, essa noção das escalas e de como vamos dizer a coisa, como essas escalas são interdependentes, ou seja, não é uma progressão do menor ao maior, é que, na verdade, tu estando lá em cima, vamos dizer, fazendo o layout, vamos dizer, de uma Ceasa, né? Tu tá, entende, informado pela tua experiência em termos, vamos dizer, do qual é o trajeto que o caixote, vamos dizer, de hortaliça faz do caminhão até a balança do comerciante, né? Então, isso é basicamente Cláudio Araújo. Quer dizer, é o trabalho com interiores e, como eu te digo, vamos dizer assim, é vital, né? Em relação a nessa época, na verdade, vamos dizer o seguinte, quer dizer, a situação foi mais rica. Bom, a situação tem as casas, que eu acho que foi uma experiência extraordinariamente interessante, acho que, mas aí eu sofro eu sempre fui muito descuidado, muito desatento em relação à questão de conservação de acervo, então não existe mais, eu não fiz documentação como devia fazer, essa documentação não existe mais, mas certamente, vamos dizer, em relação às casas, em relação aos interiores, eu acho que dois projetos chave são, obviamente, a Ceasa, onde eu acho que tem importância, graças a Deus, essa está documentada através, no final de contas, acho que em última instância pela dissertação do Glenn e depois pela tua dissertação, e, em parte pela tua dissertação, o projeto do Marinha do Brasil, que é um projeto, de fato, eu acho assim que adiante do seu tempo em todos os aspectos, e Ceasa e Marinha do Brasil mostram também uma outra faceta do Cláudio, como eu tentei fazer depois, entende, para os meus alunos, o Cláudio em relação a nós, a mim, a Zé Arthur Frota, a Cláudia, entende, como um cara que, entende, juntava gente, um cara que era líder nesse sentido de pegar gente mais jovem que ele achava promissor e dar, entende, chance. Nessa história, um nome, vamos dizer, bem importante, não arquiteto, é o Ronald Jameson, que é um paisagista de mão cheia e que tem uma contribuição absolutamente fundamental nos dois projetos, tanto no da Ceasa quanto no do Marinha do Brasil. Não sei se respondi bem a tua questão, mas eu acho que é isso aí. Acho que era um tópico importante. Um abraço a todos. Um abraço para ti, Comas. Obrigado, Sérgio. Comas, eu vou te ler uma pergunta do Juliano. Ele pediu para eu ler. O Vascon. Vascon. Imagino, aí a gente encerra, tá bom? Tá bom. Desculpa, eu estou agradecendo ao Sérgio. Obrigada, Sérgio. Lá vou eu ler a pergunta. Depois de 34 anos, o livro Projeto Arquitetônico Disciplina em Crise, Disciplina em Renovação segue atual. É uma afirmação. O que mudou e o que segue em crise? Tadã! Eu vejo, a gente não pode dar atenção para os jovens porque a gente dá afago, carinho, ternura, entende, alimentação intelectual e depois eles fazem essas perguntas para a gente. Sim. Então, também tu pode seguir carta, se tu quiser. Não, mas no fundo, vamos dizer o que é.
Eu não vou falar do livro, vamos dizer, em si, eu vou falar do meu texto no livro, que se chama, é um título que já diz tudo, ensino de projeto, como é que se chama? Não, ensino de projeto e teoria, ideologia modernista, duas proposições em conflito. Esse é o título. E, na verdade, vamos dizer, o texto o conteúdo é a identificação de duas posturas que me pareciam dominar, vamos dizer, o ensino de ateliê naquele momento, e era o que eu já tinha dito antes. De um lado, cientificismo, a ideia de que entende, é formalismo prestar atenção à forma, que a forma vai sair automaticamente dos dados programáticos, técnicos e sociais e econômicos, e de outro lado tu tinha a ideia essa de criatividade, que tudo vinha dali. Bom, esse era o âmbito da questão, mas isso, vamos dizer, entende, envolve, por um lado, uma crítica em relação à arquitetura e ao urbanismo moderno, assim como eu aprendi o aprender a amar a arquitetura e o urbanismo modernos não quer dizer aprender, entende, a amar incondicionalmente, sobre todas as coisas, a arquitetura e o urbanismo moderno. E há, entende, pontos negros ou pontos obscuros na doutrina, entende, do moderno, e um desses pontos é a dificuldade em termos de elaborar, vamos dizer, teorias mais coerentes a respeito disso. Isso é particularmente, eu diria, o problema europeu, é o problema da vanguarda e o problema da afirmação da vanguarda em termos, vamos dizer, de um panorama de autoridade estabelecida que era hostil, vamos dizer, às suas ideias. Quer dizer, eu estou falando, vamos dizer, a gente pode perfeitamente enquadrar isso na história do Le Corbusier. O Le Corbusier era um suíço, era um emigrado, vamos dizer, em Paris. É óbvio que ele não tinha acesso aos grandes projetos que estavam todos com o estabelecimento acadêmico francês. Então, na verdade, ele tem que fazer polêmica. Ele tem que dizer que a Beaux-Arts é uma merda, que não se ensina arquitetura e por aí vai. Então, esse problema, quer dizer, o blefe, que para mim, a meu ver, vamos dizer, é o Bauhaus, entende? Vai tudo no mesmo sentido. Vai numa ideia, vamos dizer, de tirar a responsabilidade do projeto do arquiteto. Quer dizer, uma das coisas que era capital, eu acho, no meu texto é exatamente mostrar isso, que no fundo, se a autoridade, se as coisas todas se resolvem com programa técnico e orçamento, então para que arquiteto? Entende? Não precisa. E se, na verdade, vamos dizer, o arquiteto é o gênio que já nasce feito, por que tem escola de arquitetura e de urbanismo? Não precisa, os gênios estão aí, não precisa gastar dinheiro para fazer, entende, tudo isso. Aliás, entende, fazendo de advogado do diabo, vamos pensar bem, entende, talvez o Brasil não precisasse gastar tanto com doutorado se tivesse mantido o esquema da livre docência que já existia dentro da estrutura universitária brasileira. Bom, o que está acontecendo? Uma das coisas que eu acho sumamente interessante na experiência brasileira, e em particular na questão do Lúcio Costa, é que o Lúcio Costa, talvez por ser filho do establishment, entende? Como todos os demais aí os nomes consagrados da escola carioca, não cai nessa esparrela. Eu diria que isso também é válido para o pessoal do MoMA, entende, que bola o International Style, entende, que não caem nessa esparrela, vamos dizer, da polêmica. Entende? E, para mim, uma das coisas fundamentais do Lúcio é ele dizer que a responsabilidade do projeto é do arquiteto, que é o arquiteto que, em última instância, vamos dizer, sempre lhe sobra uma margem para dizer que
maçaneta está aqui ou está 10 centímetros mais adiante. Então, não sei se estou respondendo a pergunta do Juliano, mas, digamos assim, a situação, do ponto de vista geral, não mudou grande coisa, né? Mas, no final de contas, eu acho que a nossa experiência aqui brasileira, enquanto durou, teve substância, né? Pena que ela não se transmitiu como deveria ter se transmitido, vamos dizer, ao ensino de arquitetura. Não sei se respondi, Martinha, mas... Bom, aí o Juliano, eu imagino que sim, como eu disse, depois ele vai te mandar uma carta. Ele não pode falar, o Juliano não pode falar. Melhor não perguntar como, mas enfim. Não, mas eu imagino que seja isso. Tá, Comas, acho que estamos chegando na nossa hora. Quero te agradecer imensamente. Principalmente com o objetivo, né, de que muitos dos alunos mais jovens, digamos assim, não tinham... É apenas um nome. Assim, não dá para usar a palavra mito, mas, digamos assim, é uma figura, né, que paira. Um ectoplasma. E a outra coisa que eu vou aqui em público, como eu vou deixar claro que possivelmente no segundo semestre talvez tu tenha uma disciplina no Propar, né? Vamos ver se rola isso remotamente, talvez seja possível. Estamos trabalhando nessa hipótese, mas hoje já usou e foi ótimo. Enfim, isso a gente vai fazendo em paralelo. Muito obrigada mesmo, de novo. A partir, então, muito obrigada para todos que participaram hoje. A gente teve uma ótima audiência e amanhã seguimos nas conferências marcadas. Amanhã, Cláudia. Tá, amanhã às 5? Amanhã às 5. Tá bom? Muito obrigada para todo mundo. Encerramos. Beijos, Mias. Tá bom. Obrigada, pessoas. Tchau. Tchau, tchau.